Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar de mais um vexame do Cruzeiro. Tá virando rotina, infelizmente, parece que estão normalizando o Cruzeiro ter esse tipo de derrota. O Cruzeiro perde em casa na segunda rodada da Sul-Americana para o Mushuc Runa, um time do Equador que pela segunda vez na história saiu do seu país para fazer um jogo. E veio no Brasil pela primeira vez, jogou contra o Cruzeiro, um time tradicional, um time de Série A, e venceu o jogo sem sustos. O Mushuc Runa mereceu vencer, o Mushuc Runa veio com uma estratégia bem definida, e o Cruzeiro deu a eles a oportunidade de levar para o Equador mais do que eles vieram buscar aqui. Eles não vieram buscar um jogo tranquilo desse, um jogo onde eles conseguiam controlar as ações, tudo que acontecia não feria eles, em momento nenhum eles correram risco de perder o jogo, em momento nenhum o time deles ficou acuado, em momento nenhum o time deles ficou pressionado a ponto de ficar no desespero, sabe? De ter que se entregar muito, de ter que lutar muito para não ser derrotado. Não foi isso que aconteceu. O que a gente viu foi um Cruzeiro que me lembrou o Cruzeiro do Fernando Diniz. É um Cruzeiro sem ofensividade nenhuma, sem objetividade nenhuma, um time que fica circulando a bola na primeira linha defensiva ali, achando que em algum momento vai aparecer um espaço do nada para que eles achem um passe perfeito, né, para que o atacante faça o gol. Foi esse o Cruzeiro de ontem e nada disso aconteceu. O Cruzeiro não conseguiu produzir, o goleiro do Mushuc Runa não trabalhou, o Cruzeiro não levava perigo ao gol dele. Se a gente for olhar as estatísticas, provavelmente não tem nenhuma defesa do goleiro dos caras, porque o Cruzeiro não chutava no gol. O Cruzeiro circulava e ficava nisso. Isso quando não perdia a bola, né? Porque o tanto de erro de passe que a gente viu ontem é absurdo, erros técnicos, erros de passe curto, bolas bobas, e o Cruzeiro não conseguia fazer o gol. Aí o Mushuc Runa falou assim: uai, não preciso de ficar só aqui atrás não, vou dar uma avançada ali, porque eles não oferecem perigo ao nosso gol, vão atacar para ver o que dá. Atacaram e fizeram o gol. Aí o Cruzeiro acha o pênalti, né? Foi pênalti, tudo, empata o jogo, aí eles, vamos lá de novo, né? A gente fez uma vez, por que não? E fizeram o gol de novo. E podia ter feito mais. É absurdo, absurdo. Um vexame, uma página triste na história do Cruzeiro. E complicou muito a situação no grupo. A gente vê na Zona Mista alguns jogadores falando sobre a temporada passada, né? Que as primeiras 3 rodadas do Sul-Americano o Cruzeiro não ganhou também, que foi 3 empates, né? Mas também não perdeu, né? Dessa vez perdeu as 2. Agora o Cruzeiro é o último do grupo, com 0 pontos. O Mushuc Runa tem 6 pontos na frente, o Palestino e o União tem 3 cada, e o Cruzeiro com 0. Só passa direto o primeiro colocado. O segundo colocado tem que disputar contra os terceiros da Libertadores, então não é mamado. Assim como a primeira fase não está sendo, né? O Cruzeiro está conseguindo dificultar ainda mais a sua situação, o Cruzeiro está piorando cada vez mais seu momento. Mas falando um pouco do jogo, se é que dá para chamar aquilo de jogo, né, por parte do Cruzeiro, a escalação surpreendeu um pouco, porque ele escalou o Matheus Pereira, que já era esperado, né, que o Theo nasceu, mas está inteiramente à disposição agora, recebeu oportunidade, o time estava tendo dificuldade na armação, na articulação, na ligação dos setores, e ele veio para solucionar isso, no papel, né. Porém, ele manteve o Eduardo, sacou o Wanderson nesse time titular, manteve o Eduardo ali, e a surpresa foi o Marlon na lateral esquerda. O Marlon, que não estava sendo utilizado, não estava recebendo muitas oportunidades, ganhou a chance de jogar ali. Quando eu vi a escalação, o que eu mais estranhei foi o Eduardo, porque eu não via motivo para esse jogo ter os dois com o Dudu e Gabigol na frente. Eu achava mais interessante ou você ter Caio Jorge e Gabigol na frente de início, ou ter o Wanderson numa ponta, o Dudu na outra ponta e o Gabigol, para com o Matheus Pereira eles buscarem algo ali. Mas não foi isso que o Jardim escolheu, ele escolheu o Eduardo. E por que eu falo que eu não estranhei tanto a escalação do Marlon, mesmo sabendo que ele não estava tendo tantas oportunidades, que ele vinha de um momento ruim?
Eu imagino que a ideia do Leonardo Jardim era recuperar o Marlon. Ele está treinando, né? Está trabalhando, então deve estar mostrando alguma coisa, pelo menos vontade no treino, né? Alguma coisa ele está mostrando, senão ele estava afastado, ou sei lá. Mas enfim, o Jardim deve que quis recuperar o Marlon, deu oportunidade para ele contra um time horrível, com todo respeito ao Mushoku Runa, mas um time sem qualidade técnica nenhuma, um time que não tem condição nenhuma de disputar um jogo contra o Cruzeiro. Nenhuma. Um time que é muito fraco tecnicamente, um time limitadíssimo, que veio aqui tentar a sorte, veio conhecer o Mineirão, o estádio de Copa do Mundo e tudo mais. Para eles foi um evento. Para eles era, sabe, tipo, nossa, é o jogo da vida, o jogo do ano, tudo, vamos lá. E aí eles ganharam o jogo, né? Mas enfim, a ideia, acredito que era recuperar o Marlon, colocar o Marlon aqui, ele vai fazer um bom jogo, vai recuperar a confiança, para eu poder contar com ele no decorrer da temporada. Porque eu imagino que ele desistiu dessa ideia de colocar o Vidalba na esquerda. Então ele precisa de ter 2 laterais, eu concordo. E não vai contratar agora, então tem o Marlon aí, vamos tentar recuperar ele, né? Mas o Marlon conseguiu mostrar que isso não vai acontecer. Mais uma mostra de que o ciclo do Marlon no Cruzeiro acabou. O Marlon fez um jogo horrível, muito mal tecnicamente, muito mal nas disputas. No primeiro gol, uma bola lançada na área, que o Marlon estava acompanhando o jogador que fez o gol, né? Esqueci o nome dele. Estava acompanhando, era ele que estava marcando, e aí do nada ele largou. Ele parou, tinha um outro nas costas, né, no segundo pau, ele parou, mas com a desculpa de que ia ficar para marcar o outro, né? E aí deixou o cara dentro da área livre. O cara foi, finalizou. O Cássio defendeu. O Cássio tinha que ter espalmado para o lado. Seria melhor, mas a bola foi muito perto, ele fez o que dava para fazer, defendeu. E aí o rebote sobra para o cara sozinho de novo, porque o Marlon deixou ele sozinho, o Marlon não chegou. E aí ele faz 1-0. Até aí não teve jogo, o Cruzeiro não finalizava, o Cruzeiro não levava perigo, e o Mushoku Runa tinha tido uma outra oportunidade já, que foi um lançamento também, né, que era o que eles tinham para fazer. A bola sobra meio que de rebote ali na área e o cara chuta, ele tava na entrada da área, assim, meio que na diagonal, ele chuta. Pra mim ele ia fazer o gol, só que pela falta de qualidade, ele pegou muito mal na bola, a bola saiu rodando e saiu lá na lateral. Mas foi uma baita chance. Dali de onde ele bateu, é a chance de gol que eles tiveram ali. Mas pela falta de qualidade ele perdeu o gol. Depois disso eles fizeram um gol, e aí, agora o Cruzeiro vai acordar. Não, o Cruzeiro não criou nada, o Cruzeiro não levou perigo. Depois desse gol deles, o Cruzeiro teve o pênalti com o Dudu, que a arbitragem estava fazendo uma palhaçada, né, que não ia dar o pênalti, eu nunca vi isso. O VAR chama, libera, fala que não foi, manda o jogo seguir. O Cruzeiro cobra a falta, só que na batida lá eu imagino que o juiz entendeu que a barreira adiantou muito. Eu não sei se o VAR já tinha chamado ele de novo. Enfim, ele mandou voltar a falta, e como tecnicamente a bola não voltou a rolar, podia o VAR chamar de novo. O VAR mandou ele esperar, chamou e deu pênalti. Bizarra a atuação do juiz, bizarra. Mas não vou falar de arbitragem aqui hoje não, porque eles não atrapalharam. E aí, pênalti, o Gabigol bate bem o pênalti, o goleiro acerta o canto. Se ele não tivesse batido tão bem, o goleiro tinha pegado. Mas e o Cruzeiro empata ali. Aí a gente teve esperança, né? Vamos virar e vamos lá. Mas o Cruzeiro não mereceu virar, muito menos não, né? Mas também não mereceu o empate. O Cruzeiro não estava jogando como um time que merecia empatar e virar esse jogo. E aí empatou, não levou perigo ao Mushoku Runa, continuou naquela mesma coisa, rodando bola sem objetividade. E aí acabou tomando o segundo gol, mas podia ter tomado antes. O Mushoku Runa teve uma chance num contra-ataque, que o centroavante deles recebeu, conduziu de frente para o Cássio. Aí ele demorou a tomar a decisão, demorou a finalizar, o Willian conseguiu tirar. Então ele poderia ter feito outro gol aí. E aí o lance do gol, um escanteio, a defesa tira, a bola volta para o cara que cobrou o escanteio. O Willian demora muito para ir nele, o Willian estava no primeiro pau, demorou muito para ir fazer a marcação. Ele cruza de novo, Lucas Romero estava marcando o zagueiro, solta, não acompanha. Na hora que o Dudu vê, o cara já está dentro do gol sozinho, o Dudu tenta atrapalhar, pelo menos ele tentou. O Romero, igual o Marlon no primeiro lance, deixou o cara sozinho, ele foi e fez o gol. O Cássio nada podia fazer, a finalização dentro do gol já, não tinha nada que dava para o Cássio fazer ali. 2-1 para o Mushoku Runa, e o Cruzeiro depois disso também não fez nada. No último lance do jogo eles tiveram até um outro contra-ataque, que se fosse um time mais qualificado teria matado o jogo.
porque era uma boa oportunidade, eles erraram um passe lá e o Marlon tirou para escanteio e o juiz acabou o jogo. Lamentável, muito ruim. Eu não vou falar ponto positivo nenhum aqui, eu não vou falar de ninguém que fez um bom jogo, eu não vou salvar ninguém, porque o Cruzeiro não pode submeter um papelão desse. O que eu vou comentar é sobre as desculpas, né, vamos colocar assim. O Jardim foi para a entrevista, assumiu a responsabilidade, os jogadores na zona mista assumiram a responsabilidade, aquela mesma conversa de sempre, né? Todo mundo tem a culpa, mas ninguém resolve. Mas mais uma vez foi citado a falta de qualidade do elenco, a falta de equilíbrio do elenco. Eu concordo que o elenco não é um elenco para ser campeão de tudo, mas para ganhar do Mushuc Runa, para ganhar do Union, que foi a primeira rodada, o Cruzeiro tem muito mais elenco que esses caras. Gente. Não pode normalizar o Cruzeiro perder um jogo desse, isso não é normal. Não é falta de qualidade, isso é falta de vontade, é falta de entrega. Os caras que estavam lá conseguiam ganhar o jogo sim. Mesmo se não fosse eles, se escalasse os reservas, o nível técnico, o nível de investimento, o nível de estrutura do Cruzeiro para o Mushuc Runa, para o União, tem um abismo de diferença. A gente não pode normalizar isso. Perder do futebol, mas perder desse jeito, sem levar perigo nenhum, sabe? Sem lutar, sem buscar, sem merecer. O Mushuc Runa foi melhor que o Cruzeiro. E o time dos caras não tem qualidade para isso, sabe? De novo, não foi um jogo em que eles lutaram até o final e na raça, na vontade, eles ganharam o jogo. Não. Todas as chances de gol foram deles, exceto o pênalti, né? Que foi a única escapada boa do Cruzeiro ali. Que eu nem sei o que seria se não fosse esse pênalti. Mas o Cruzeiro não levou perigo nenhum, além do pênalti, ao gol do Mushuc Runa. E eles não, mesmo toda a limitação, eles jogaram futebol. E com isso eles fizeram 2 gols e tiveram chance de fazer pelo menos mais 2. Podia ser um vexame ainda maior. Então a diretoria tem que fazer alguma coisa, a comissão técnica tem que fazer alguma coisa e o Cruzeiro precisa de dar uma resposta. Porque se continuar assim, a temporada vai acabar aqui. Porque não vai classificar na Sul-Americana, aliás, eu já acho que está perigando isso acontecer, se não der um choque de realidade nesses caras. Se o Cruzeiro na próxima rodada da Sul-Americana não for outro time, com outro ânimo, com outro tipo de entrega, outro nível de raça, o Cruzeiro não vai classificar na Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil aí, mas o que me preocupa ainda mais é o brasileiro. Porque com esse nível de atuação, a gente vai brigar para não cair no brasileiro, mesmo com a folha de 20 e tantos milhões de reais. Porque se não tiver vontade, se não tiver entrega, se esses caras não entrar no campo para jogar futebol, o Cruzeiro não vai conseguir ganhar de ninguém. Porque o mínimo para você ganhar um jogo é vontade. E está faltando até isso no Cruzeiro. Os times ruins estão vindo aqui, estão apresentando o básico, né, o mínimo para você poder jogar uma partida de futebol e estão ganhando jogos. E vai continuar assim enquanto o Cruzeiro não mudar essa postura. Esse foi o vídeo de hoje. Eu te peço para deixar o like no vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou desse vexame do Cruzeiro e o que você espera desse time nos próximos jogos. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um cruzeirense amigo seu e vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!